Aristóteles, segundo os analíticos, livro 1. Todo ensinamento e todo aprendizado racional surge a partir de conhecimento previamente disponível. Isto é manifesto em todos os casos para quem os observa. De fato, entre as ciências, as matemáticas surgem desse modo, bem como cada uma das demais técnicas. Semelhantemente, também com os argumentos, tanto os que se dão através de silogismo, como os que se dão através de indução. Ambos propiciam o ensinamento através de itens previamente conhecidos, os primeiros assumindo-os como se nós os conhecêssemos, os segundos mostrando o universal por ser evidente ou particular. É do mesmo modo que também os argumentos retóricos persuadem, ou através de exemplos que se dão induções, ou através de entimemas, que são silogismos. De dois modos é necessário vir a conhecer previamente. De fato, para certos itens, é necessário assumir previamente que eles são o caso. Às vezes é preciso compreender o que é aquilo que é mencionado, ao passo que, em outros casos, é preciso assumir ambas as coisas. Por exemplo, que em relação a tudo, ou afirmar ou negar é verdadeiro. É preciso assumir que é o caso. Para o triângulo, é preciso assumir que ele significa isto aqui. Para a unidade, é preciso assumir tanto o que significa como o que é o caso, pois não é de modo semelhante que cada um desses pontos nos é evidente. Vir a conhecer se dá na medida em que se conhece previamente certas coisas e se torna conhecimento de outras ao mesmo tempo, como, por exemplo, todas as coisas que sucedem estar sobre o universal, do qual se tem conhecimento. Com efeito, sabe previamente que todo triângulo possui os ângulos iguais a dois retos, mas que tal e tal coisa no semicírculo é triângulo. Reconheceu ao mesmo tempo em que induziu de fato o aprendizado de certos itens se dá desse modo e, não através do intermediador, que se conhece o extremo, no caso de todos os itens que sucedem ser particulares e não ser a respeito de algum subjacente. Deve-se dizer que antes de ter induzido ou de ter aprendido o silogismo, de certo modo conhecia, mas de certo modo não, pois com relação àquilo que ele não sabia se era o caso, sem mais, como ele saberia que tem dois ângulos retos, sem mais. Ora, é evidente que, de um certo modo, ele conhecia, porque conhecia universalmente, mas não conhecia sem mais. Caso contrário, decorreria a dificuldade do memon. Ou não se poderia aprender nada, ou então aquilo que se sabe, pois com certeza não nos devemos pronunciar tal como alguns tentam resolvê-la. Sabes que toda díada é par ou não? Seu interlocutor afirma que sim, trazem uma díada, que ele não sabia ser o caso, de modo que nem sabia que ela era par. Tentam resolver afirmando que não sabem que toda díada é par, mas que sabem que a díada, que sabem ser díada, é par. No entanto, conhecem aquilo de que tem demonstração ou aquilo a respeito de que assumiram e assumiram não que tudo o que sabem ser triângulo ou número, mas sem mais a respeito de todo o número ou triângulo, pois não se assume nenhuma premissa desse tipo. O número que tu conheces, ou retilíneo que tu conheces, mas se assume a respeito de todos os casos. Ora, nada impede, julgo, que, de certo modo, se conheça aquilo que se está aprendendo, mas de certo modo se ignore, pois não é absurdo se alguém conhece de algum modo aquilo que está aprendendo, mas sim se o conhece deste modo, isto é, do modo e da maneira porque está aprendendo. Julgamos conhecer cientificamente uma coisa qualquer, sem mais e não do modo sofístico, por concomitância, quando julgamos conhecer a respeito da causa pela qual a coisa é,
que ela é causa disso e que não é possível ser de outro modo. É evidente que conhecer cientificamente é algo desse tipo, pois tanto os que não conhecem julgar estar assim dispostos, como também os que conhecem assim se dispõem de fato. Por conseguinte, é impossível que seja de outro modo aquilo que, sem mais, há conhecimento científico. Se há também um outro modo de conhecer cientificamente, investigaremos depois, mas afirmamos que, de fato, conhecemos através de demonstração. É por demonstração, entendo, e por demonstração, entendo silogismo científico, e por científico, entendo aquele segundo o qual conhecemos cientificamente por possuí-lo. Assim, se o conhecer cientificamente é como propusemos, é necessário que o conhecimento demonstrativo provenha de itens verdadeiros primeiros, imediatos, mas cognoscíveis, que a conclusão anteriores a ele e que sejam causas dela. Pois é deste modo que os princípios serão de fato apropriados ao que se prova. É possível haver silogismo mesmo sem tais itens, mas não é possível haver demonstração, pois tal silogismo não poderia propiciar conhecimento científico. É preciso que tais itens sejam verdadeiros, porque não é possível conhecer cientificamente aquilo que não é o caso. Por exemplo, que a diagonal é comensurável. É preciso proceder a partir de itens primeiros e indemonstráveis, porque, caso contrário, não seria possível conhecer cientificamente, nem possuir demonstração deles, pois conhecer cientificamente, não por concomitância, aquilo de que a demonstração é possuir demonstração. E é preciso que tais itens sejam causas mais cognoscíveis e anteriores, causas porque conhecemos cientificamente quando sabemos as causas. E se são causas, é preciso que sejam anteriores e previamente conhecidas, não apenas por compreendê-las, segundo outro modo, mas também por saber que são o caso. As coisas podem ser anteriores e mais cognoscíveis de dois modos. De fato, anterior por natureza e anterior para nós não são o mesmo, tampouco mais cognoscíveis e mais cognoscíveis para nós. Entendo como anteriores e mais cognoscíveis para nós as coisas mais próximas da sensação, e como anteriores e mais cognoscíveis, sem mais as mais afastadas, e são mais afastados os mais universais, ao passo que são mais próximos os particulares, e eles se opõem entre si. E a partir de primeiros e a partir de princípios apropriados, pois entendo primeiro e princípio como o mesmo. Princípio de demonstração é proposição imediata, e imediata é aquela a qual não há nenhuma anterior. E proposição é uma das duas partes da declaração. Algo a respeito de algo. Proposição dialética é aquela que assume indiferentemente qualquer uma das duas partes, ao passo que demonstrativa é a que assume determinadamente uma delas, por ser verdadeira. Declaração é qualquer uma das partes da contradição. Contradição é a oposição na qual, em si mesma, não há intermediário, e das partes da contradição. Algo a respeito de algo é afirmação, ao passo que algo, a parte de algo, é negação. Entre os princípios silogísticos imediatos, entendo por tese aquele que não é possível provar, nem é necessário que detenha quem houver de aprender algo. Por axioma, entendo aquele que é necessário que detenha quem houver de aprender qualquer coisa que seja. De fato, há alguns desse tipo, pois costumamos designar tal nome, sobretudo em casos desse tipo. Entre as teses é hipótese a que assume qualquer uma das partes da contradição, isto é, que algo é o caso ou que algo não é o caso. Definição, por sua vez, é aquela que é sem isso. Com efeito, a definição é tese
pois o aritmético estabelece que a unidade é o indivisível pela quantidade, mas não é hipótese, pois não são o mesmo o que é unidade, e ser o caso a unidade. Visto que é preciso ter crença e conhecer a coisa, por possuir um silogismo de tal tipo que chamamos demonstração, e visto que este é o caso quando os itens a partir dos quais procede o silogismo são tais e tais, é necessário não apenas conhecer previamente os primeiros, ou todos eles, ou alguns, mas também conhecê-los mais. Pois em todos os casos, algo se atribui mais aquilo em virtude de que se atribuiu a cada coisa. Por exemplo, é mais estimável aquilo em virtude de que estimamos. Por conseguinte, visto que conhecemos e temos crença devido aos itens primeiros, também os conhecemos mais e cremos mais neles, porque é devido a eles que conhecemos também os itens posteriores. Não é possível alguém ter mais crença naquilo que sucede, não conhecer ou naquilo com relação ao que não se encontra melhor disposto do que se o conhecesse, do que naquilo que conhece. Mas ocorreria isto, se alguém que tem crença devido à demonstração não tivesse conhecimento prévio, pois é necessário que tenha mais crença nos princípios, ou em todos os, ou em alguns, do que na conclusão. É preciso que quem houver de possuir conhecimento por demonstração não apenas conheça, mas os princípios e tenha mais confiança neles do que naquilo que se prova. Além disso, é preciso também que nada lhe seja mais confiável nem mais conhecido do que aquilo que se opõe aos princípios dos quais proviria o silogismo do erro contrário, dado que é preciso que quem conhece cientificamente, sem mais, não seja dissuadível. Alguns reputam não ser possível haver conhecimento científico por ser preciso conhecer cientificamente os primeiros. Outros reputam haver conhecimento científico, mas haver demonstração de tudo. Nenhuma dessas opiniões é verdadeira nem necessária. Os que supõem que não é possível, em geral, conhecer cientificamente, estimam se procederia ao infinito, visto que não seria possível conhecer os itens posteriores por anteriores em relação aos quais não haveria primeiros. Pronunciando-se corretamente, pois é impossível percorrer itens ilimitados. Estimam que, se houvesse limite e princípios, eles seriam incognoscíveis, precisamente na medida em que deles não haveria demonstração, a qual unicamente afirmam que é conhecer cientificamente. E, se não é possível conhecer os itens primeiros, tampouco seria possível conhecer sem mais ou apropriadamente os itens que deles procedem, a não ser sob hipótese, e os primeiros fossem o caso. Outros, por sua vez, a respeito do conhecer cientificamente, concordam que ele é possível apenas através de demonstração, mas estimam que nada impede haver demonstração de tudo, pois seria possível que a demonstração viesse a ser em círculo e reciprocamente. De nossa parte, afirmamos que nem todo conhecimento científico é demonstrativo, mas que o dos imediatos é indemonstrativo, que isto é necessário, é manifesto, pois se é necessário conhecer cientificamente os itens anteriores, dos quais procede a demonstração, e se os imediatos, em algum modo, em algum momento, se detêm, é necessário que eles sejam indemonstráveis. Dizemos que isto é assim e afirmamos que há não apenas conhecimento científico, mas também certo princípio de conhecimento científico pelo qual reconhecemos as definições. Evidentemente, é impossível demonstrar em círculo sem mais, visto que é preciso que a demonstração proceda a partir de itens anteriores e mais cognoscíveis. Ora, é impossível que os mesmos itens sejam ao mesmo tempo anteriores e posteriores aos mesmos, a não ser por modos distintos, isto é, uns mais cognoscíveis para nós, os outros sem mais, do modo que a indução torna familiar.
Se aquela tese fosse o caso, conhecer sem mais não estaria acertadamente definido, mas seria duplo. Ou então, uma das demonstrações é uma demonstração sem mais, na medida precisamente em que vem a ser a partir do que é mais conhecido por nós. Aos que afirmam que a demonstração se dá em círculo, decorre não apenas o que foi agora mencionado, mas também não afirmar nada diverso, senão que isto é o caso, e se isto é o caso, mas de tal modo seria fácil provar tudo. Tal resultado torna-se evidente se forem estabelecidos três termos, pois não faz diferença dizer que a convenção pois não há diferença dizer que a conversão circular através de muitos ou através de poucos itens, nem através de poucos ou de dois. Quando, na medida em que A é o caso, B é por necessidade, e B sendo o caso, C é o caso. C será o caso na medida em que A é o caso. Ora, se na medida em que A é o caso, é necessário que B seja o caso. E se na medida em que este é o caso, é necessário que A seja o caso, pois era isso ou em círculo. Suponha-se que A seja aquilo a que se aplica C. Assim, afirmar que A é o caso na medida em que B é o caso é afirmar que C é o caso. E isso é afirmar que C é o caso na medida em que A é o caso. Mas C é idêntico a A. Por consequente, decorre que aqueles que afirmam que a demonstração se dá em círculo nada mais afirmam senão que A é o caso na medida em que A é o caso, mas desse modo seria fácil provar tudo. No entanto, nem sequer isto é possível, a não ser a respeito dos itens que se seguem uns dos outros, como os próprios. Foi provado que jamais é necessário que outro item seja o caso, quando está dado apenas um, quero dizer, com um, nem quando se propõe um único termo, nem quando se propõe uma única tese, mas é possível a partir de duas teses primeiras e mínimas, visto que, neste caso, também é possível concluir silogisticamente. Se A se segue de B e de C, e estes se seguem um do outro, e também de A, é possível, desse modo, provar na primeira figura uns a partir dos outros, todos os pontos postulados como foi provado nas discussões sobre o silogismo, e foi provado também que nas demais figuras ou não surge silogismo ou não a respeito dos itens assumidos. Mas, se de modo algum é possível provar em círculos itens que não se contrapredicam, por conseguinte, visto que nas demonstrações poucos itens são de tal tipo, é manifesto que é vazio e impossível afirmar que a demonstração é recíproca e que, devido a isso, seria possível haver demonstração de tudo. Visto ser impossível que aquilo de que há conhecimento científico, sem mais, seja outro modo, aquilo pode ser conhecido por conhecimento. Demonstrativo é necessário. É demonstrativo o conhecimento que possuímos por possuir demonstração. Assim, a demonstração é um silogismo a partir de itens necessários. Devemos aprender, então, a partir de quais itens, isto é, a partir de que tipo de itens procedem as demonstrações. Inicialmente, delimitemos o que entendemos por a respeito de todo, por si mesmo e universal. Por a respeito de todo, entendo aquilo que não é a respeito de apenas alguns, e não de outros, nem apenas às vezes, mas às vezes não. Por exemplo, se animal se afirma a respeito de todo homem, se for verdadeiro afirmar que este é homem, também será verdadeiro afirmar que ele é animal. E se um é verdadeiro agora, também o outro é. Do mesmo modo, se o ponto está contido em toda a linha. Eis um sinal também, propomos as objeções deste modo, como se tivéssemos sido indagados a respeito de todos.
se a respeito de algum item não é o caso, ou se às vezes não é o caso. Atribuem-se a algo por si mesmo todos os itens que se encontram no que é. Por exemplo, ao triângulo se atribui a linha e à linha o ponto, pois a essência deles é a partir de tais itens, os quais estão contidos na definição que define o que eles são. Também atribuem-se a algo por si mesmo todos os itens que são atribuídos a algo que está contido ele mesmo na definição que mostra o que eles são, como por exemplo o reto e o curvo, se atribuem à linha, o par e o ímpar ao número, assim como o primo, o composto, e também o equilátero e o oblongo. Em todos estes exemplos estão contidos na definição que define o que é um caso a linha, no outro caso o número. Semelhantemente, também nos outros casos chamo de por si mesmos, em relação a cada item, os atributos de tal tipo, mas chamo de concomitantes todos os que não são atribuídos de nenhum destes dos dois modos, como, por exemplo, o culto e o branco, se atribuem ao animal. Além do mais, chamo de por si mesmo aquilo que não se afirma de um subjacente diverso. Por exemplo, o caminhante é caminhante, sendo alguma outra coisa, assim como o branco é branco, sendo alguma outra coisa, ao passo que a essência, isto é, tudo aquilo que designa um certo isto, é aquilo que precisamente é sem ser alguma outra coisa. Assim, os itens que não se afirmam de um subjacente, chamo-os de por si mesmos. Por sua vez, chamo de concomitantes os que se afirmam de um subjacente. Além disso, de um outro modo, é por si mesmo aquilo que sucede a cada coisa, em virtude dela mesma. Ai, meu gatinho aqui. Ai, que chatinho. Ao passo que é concomitante aquilo que lhe sucede, não em virtude dela mesma. Por exemplo, se relampeja quando alguém caminha, é concomitante, pois não foi em virtude do caminhar que relampejou, mas isto sucedeu como concomitante, dizemos. Mas se sucede em virtude da própria coisa, é por si mesmo. Por exemplo, se algo morre, ao ser decepado, também morre pelo decepamento, porque sucede morrer em virtude de ser decepado, mas não foi concomitantemente que sucedeu morrer ao ser decepado. Com respeito àquilo que pode ser conhecido, sem mais, os itens que se afirmam por si mesmos de tal modo que os sujeitos estão imanentes nos predicados ou vice-versa, são em virtude da própria coisa e são por necessidade. Pois não é possível que não sejam atribuídos, ou sem mais, ou os seus opostos. Por exemplo, a linha não é possível não atribuir o resto. Recapitulando, os opostos. Por exemplo, a linha não é possível não atribuir o reto ou o curvo ao número, o ímpar ou o par, pois um dos contrários é privado ou contradição no mesmo gênero. Por exemplo, par é o não ímpar nos números do qual se segue. Por consequente, visto ser necessário ou afirmar ou negar necessariamente, são o caso os itens que se atribuem por si mesmos. Estejam delimitados deste modo ou a respeito de todo e por si mesmo. Por outro lado, entendo por universal aquilo que é atribuído a respeito de todo e por si mesmo, isto é, enquanto a coisa é ela mesma, logo é manifesto que tudo quanto é universal se atribui por necessidade às coisas. É o mesmo por si mesmo, enquanto é ele mesmo. Por exemplo, o ponto ou retilíneo se atribuem à linha por si mesma, pois também se atribuem à linha enquanto linha e ao triângulo enquanto triângulo. Se atribuem os dois ângulos retos, pois também por si mesmo o triângulo é igual a dois ângulos retos.
O universal se dá precisamente quando se atesta a respeito de qualquer caso que se torne e primeiramente. Por exemplo, ter dois ângulos retos não é universal para a figura, embora seja possível provar a respeito de uma figura que ela tem dois ângulos retos, mas não a respeito de qualquer figura. Nem se utiliza qualquer figura ao acaso, quando se prova. O quadrado, por exemplo, é uma figura, mas não tem ângulos iguais a dois ângulos retos. Por outro lado, um isósceles qualquer tem ângulos iguais a dois ângulos retos, mas não primeiramente, pois é o triângulo que é anterior. Assim, o item que, em qualquer caso que se tome primeiramente, se mostra dotado de dois ângulos retos, ou qualquer outra coisa. Eis aqui, primeiramente, se atribui como universal, e a demonstração é universal a respeito deste item primeiro por si mesmo. Mas, de certo modo, não é a respeito dos demais itens por si mesmos, tampouco é universal a respeito do isósceles, mas sim sobre mais casos. É preciso não passar despercebido que muitas vezes sucede que nos enganamos, isto é, aquilo que se quer provar primeiramente como universal não se atribui tal como se reputa ter sido provado como primeiro universal. Cometemos este engano quando não há nada que possa ser assumido acima, para além do particular, ou quando há, mas é algo sem denominação, a respeito de coisas diferentes, em forma, ou quando sucede que o todo a que se aplica a prova está tomado em parte, neste caso, a demonstração se aplicará aos particulares e será a respeito de todos eles, mas não será universalmente a respeito deles como se eles fossem o primeiro. Quero dizer, por demonstração, de tal e tal coisa, como primeira, enquanto é tal e tal coisa, quando for universalmente do primeiro. Se alguém fosse provar que as perpendiculares não se encontram, se poderia reputar que a demonstração é a respeito disso, por ser a respeito de todas as perpendiculares. No entanto, não é assim, dado que isto decorre precisamente não porque são iguais deste modo particular, mas enquanto são iguais de qualquer modo que seja. E se não houvesse outro triângulo além do isósceles, reputar-se-ia que se atribui ao isósceles enquanto isósceles. E também reputar-se-ia que o proporcional é alternado para números enquanto são números, para linhas enquanto são linhas, para sólidos enquanto são sólidos, para tempo enquanto são tempos, como outrora se provava separadamente, sendo possível provar a respeito de todos por uma única demonstração. No entanto, por não serem todos estes itens números, comprimentos, tempos, sólidos, algo único já denominado, e porque diferem entre si pela forma, aprendia-se separadamente. Agora, no entanto, se prova universalmente, pois aquilo que se supõe atribui-se universalmente. Não se atribui às linhas enquanto são linhas, ou aos números enquanto são números, mas sim enquanto são tal e tal coisa. Por isso, se alguém provar a respeito de cada triângulo, ou com uma única demonstração, ou com diversas, que cada um possui dois ângulos retos separadamente, o equilátero, o escaleno e os isósceles, ainda não saberá que o triângulo tem ângulos iguais a dois retos, a não ser pelo modo sofístico, nem que isto se atribui a todo triângulo, mesmo se não houver outro triângulo além destes. Quando então não se conhece universalmente e quando se conhece sem mais? Ora, é evidente que conheceríamos sem mais se fossem idênticos o ser para o triângulo e o ser para o equilátero, ou para cada um, ou para todos. Mas, visto que não são idênticos, porém distintos, e visto que se atribui ao triângulo enquanto é triângulo, não se conhece sem mais. Será que se atribui enquanto é triângulo ou enquanto é isósceles? E quando se atribui primeiramente por si mesmo?
e a respeito de que a demonstração é universal. É evidente que a demonstração é universal quando se atribui a algo primeiramente ao serem subtraídos os demais itens. Por exemplo, dois ângulos retos se atribuem ao triângulo isósceles de bronze, mas também se atribuirão se forem subtraídos o ser de bronze e o isósceles, mas não se atribuirão se subtrair figura ou limite, mas dois ângulos retos não se atribuem a figura ou limite primeiramente. Ora, a qual item, então, se atribuem primeiramente? Como, com efeito, se ao triângulo é devido a ele que se atribuem também aos demais e a respeito dele que a demonstração é universal. Visto que o conhecimento demonstrativo provém de princípios necessários, pois aquilo que se conhece cientificamente não pode ser de vários modos, e visto que são necessários os atributos que se atribuem às coisas por si mesmos, pois uns se encontram no o que é, ao passo que, em relação a outros, encontra-se no o que é os mesmos itens dos quais eles próprios se predicam e, com relação a eles, é necessário que um dos opostos seja atribuído. É manifesto que o silogismo demonstrativo procede a partir de itens de tal tipo, pois tudo se atribui ou deste modo ou por concomitância, e os concomitantes não são necessários. Com efeito, devemos afirmá-lo ou deste modo, ou estabelecendo como princípio que a demonstração é necessária, ou seja, se algo está demonstrado, não é possível que seja de um modo outro. Portanto, é preciso que tal silogismo proceda a partir de itens necessários, pois a partir de itens verdadeiros é possível fazer um silogismo mesmo sem demonstrar, mas a partir de itens necessários não é possível fazer silogismo a não ser demonstrando, pois é isso que é próprio da demonstração. Eis um sinal de que a demonstração procede a partir de itens necessários. É também deste modo que dirigimos as objeções contra os que julgam estar demonstrando. Quando julgamos, ou em geral, ou ao menos em vista do argumento que é admissível de um outro modo, não é necessário. A partir disso, é também evidente que são ingênuos os que julgam assumir acertadamente os princípios, se a premissa for bem reputada e verdadeira, tal como os sofistas julgam que conhecer é ter conhecimento. Ora, não é a opinião bem reputada por nós que é princípio, mas sim o primeiro do gênero, a respeito do qual se pretende provar, e nem tudo que é verdadeiro é apropriado. Que é preciso que tal silogismo proceda a partir de itens necessários, é evidente também a partir do seguinte: se quem não possui explicação por que, sendo possível uma demonstração, não possui conhecimento, e se a situação é tal que A é atribuído necessariamente a C, mas B, o intermediador através do qual se demonstrou, não é atribuído necessariamente, não se conhece por quê. Pois a conclusão não é o caso devido ao intermediador, pois é possível que este não seja o caso, ao passo que a conclusão é necessária. Além do mais, se alguém que possui a explicação e a preserva não conhece algo agora, sem se ter esquecido, e o próprio assunto se conserva o mesmo, tampouco o conhecia antes. O intermediador poderia ser destruído se não fosse necessário, de modo que ele possuiria a explicação e a preservaria. O próprio assunto conservando-se o mesmo, mas não conheceria o assunto. Portanto, tampouco o conhecia antes. Por outro lado, se o intermediador, embora não se tivesse destruído, pudesse ser destruído, a decorrência seria possível e contingente. No entanto, é impossível que tenha conhecimento quem assim se dispõe.
Assim, quando a conclusão é necessária, nada impede que não seja necessário o intermediador através do qual se provou, pois é possível concluir logisticamente algo necessário também a partir de itens não necessários, tal como é possível concluir algo verdadeiro a partir de itens não verdadeiros. Mas quando o intermediador é necessário, também a conclusão é necessária, assim como é verdadeira a conclusão que procede a partir de itens verdadeiros, com efeito, seja B é A por necessidade e também C é B é necessário, então que também a A seja atribuído a C. Mas quando a conclusão não é necessária, tampouco é possível que o intermediador seja necessário, pois admita-se que a A se atribui a C, não por necessidade, mas a B por necessidade, e que B se atribui a C por necessidade. Ora, também A haveria de ser atribuído a C por necessidade, mas for atribuído que isto não é o caso. Assim, visto que se conhece demonstrativamente, é preciso que seja o caso por necessidade. É evidente que é preciso obter a demonstração através de um intermediador necessário. De outro modo, não se conhecerá nem porque nem quem é necessário que aquilo seja o caso. Antes, ou se julgará conhecer sem conhecer, e se conhecer como necessário aquilo que não é necessário, ou nem sequer se julgará, quer se conheça, ou que através de intermediadores, quer se conheça, ou porque através de imediatos. Mas dos concomitantes que não são atribuídos às coisas por si mesmas, do modo pelo qual foram definidos os atributos por si mesmos, não há conhecimento demonstrativo, pois não é possível provar a conclusão como necessária, já que o concomitante pode não ser o caso, é este tipo de concomitante que me refiro. Alguém poderia levantar a seguinte dificuldade: em vista de que é preciso perguntar tais coisas a respeito de tais e tais assuntos, se não é necessário que a conclusão seja o caso? Pois não faria nenhuma diferença se alguém, tendo sido perguntado sobre itens quaisquer, em seguida enunciasse a conclusão. No entanto, é preciso perguntar não como se a conclusão fosse necessária devido àquilo que foi perguntado, mas porque é necessário afirmá-la ao que afirma tais e tais itens e afirmá-la verdadeiramente, se fossem o caso verdadeiramente. Visto que, a respeito de cada gênero, atribui-se por necessidade tudo quanto se atribui a cada um por si mesmo, enquanto cada um é cada um, e manifesto que as demonstrações científicas são a respeito daquilo que se atribui por si mesmo e procedem a partir de itens desse tipo, pois os concomitantes não são necessários, de modo que não se daria conhecer necessariamente porque a conclusão é o caso, nem mesmo se fosse sempre, mas não por si mesmo, como os silogismos através de sinais. Pois, neste caso, aquilo que é por si mesmo não seria conhecido por si mesmo, nem se saberia porque e conhecer porque é conhecer através da causa. Portanto, é preciso que, ao terceiro termo, em virtude dele mesmo, seja atribuído o intermediador, e ao intermediador, em virtude dele mesmo, seja atribuído o primeiro termo. Assim, não é possível provar transgredindo a partir de um outro gênero. Por exemplo, provar pela aritmética o que compete à geometria. São três os itens não nas demonstrações. Um é aquilo que se demonstra, a conclusão, isto é, aquilo que se atribui a um certo gênero em si mesmo. Outro, por sua vez, são os axiomas. E são axiomas os itens a partir dos quais procedem as demonstrações. Em terceiro lugar, o gênero subjacente, cujas afecções e concomitantes que se lhe atribuem por si mesmo a demonstração evidencia. Ora, é possível que sejam os mesmos os itens a partir dos quais procede a demonstração. Por outro lado,
No caso de itens cujo gênero é distinto, como o da aritmética e o da geometria, não é possível sobrepor a demonstração aritmética aos atributos das grandezas, a não ser que as grandezas sejam números, como isto é possível em alguns casos, será dito mais adiante. A demonstração aritmética sempre abarca o gênero a respeito do qual é a demonstração semelhantemente. Também as outras demonstrações o fazem. Por conseguinte, se a demonstração houver de transgredir, é necessário que o gênero seja o mesmo, ou sem mais, ou de algum modo. É evidente que é impossível transgredir de outro modo, pois é necessário que pertençam ao mesmo gênero os extremos e os intermediadores, pois, se não fossem atributos por si mesmos, haveriam de ser concomitantes. Por isso, não é possível provar pela geometria que o conhecimento dos contrários é um só, tampouco provar que dois números cúbicos são um número cúbico. Tampouco compete a uma ciência provar o que pertence a outra, a não ser no que se respeita a todos os itens que se comportam entre si de tal modo que um está sobre o outro, tal como, por exemplo, a ótica se comporta em relação à geometria e a harmônica em relação à aritmética. E se algo se atribui às linhas, não enquanto são linhas, e não enquanto decorre dos princípios próprios, tampouco compete à geometria prová-lo. Por exemplo, se a reta é a mais bela das linhas ou se é contrária à linha circunferencial. De fato, esses itens se atribuem às linhas não devido ao gênero próprio delas, mas sim devido a algo comum. É manifesto que, se forem universais as proposições dos quais provem o silogismo, é necessário que também seja eterna a conclusão da demonstração desse tipo, isto é, da demonstração sem mais. Logo, não há demonstração nem conhecimento científico sem mais a respeito das coisas corruptíveis, mas apenas como que por concomitância, porque o conhecimento científico é a respeito disso, não universalmente, mas sim em algum momento e de algum modo. Mas, quando a demonstração e o conhecimento científico for a respeito dessas coisas, será necessário que uma das proposições seja não universal e corruptível. Corruptível porque, se ela for corruptível, também a conclusão há de ser corruptível. Não universal porque entre os itens a que se aplica o predicado há de ser verdadeira para algum, mas não para outro, de modo que não será possível concluir o silogismo universalmente, mas apenas concluir que agora é o caso. Semelhantemente, se dá também a respeito das definições, visto que a definição é princípio de demonstração, ou demonstração que difere por posição ou por conclusão de demonstração. É evidente que a demonstração e o conhecimento científico das coisas que sucedem várias vezes, por exemplo, do eclipse lunar, são verdadeiros, sempre na medida em que dizem respeito a algo deste tipo. Mas o são em parte, na medida em que tais coisas não sucedem sempre, assim como é o eclipse do mesmo modo para os demais. Uma vez que, manifestamente, não é possível demonstrar cada coisa senão a partir dos princípios de cada uma, quando aquilo que se provar se atribui a cada coisa enquanto ela mesma, não se dá o conhecê-la. Quando se prova a partir de princípios verdadeiros, indemonstráveis e imediatos, pois é possível provar do modo como Brisão prova a quadratura. Os argumentos deste tipo provam por algum comum que pode ser atribuído também a outro item. Por isso, tais argumentos se ajustam também a outros itens não homogêneos. Portanto, não se conhece A enquanto é A, mas se conhece apenas por
concomitância, pois, caso contrário, a demonstração não se ajustaria também a outro gênero. Conhecemos cada fato, não por concomitância, quando o conhecemos através da coisa em virtude da qual ele é o caso, a partir dos princípios dessa coisa, enquanto ela é ela mesma. Por exemplo, o fato de possuir ângulos iguais a dois retos, conhecemos-lo a partir dos princípios daquilo a que se atribui por si mesmo o fato mencionado. Por consequente, se é por si mesmo que tal fato se atribui, aquilo a que se atribui é necessário que o intermediador esteja na mesma família homogênea. Se não estiver, é necessário que se conheça como se conhece os fatos harmônicos através da aritmética. Pois tais fatos se provam pela mesma maneira, mas comportam uma diferença. Conhecer o que compete a uma das ciências, pois o gênero subjacente é diverso, ao passo que conhecer o porquê compete à ciência de cima, a qual competem as afecções por si mesmos. Por conseguinte, também a partir disso é manifesto que não é possível demonstrar cada coisa sem mais a não ser a partir dos princípios de cada uma, mas os princípios dessas coisas comportam algo comum. Se isso é manifesto, é também manifesto que não é possível demonstrar os princípios próprios de cada coisa, pois, caso contrário, haveria princípios que seriam princípios de absolutamente tudo, e o conhecimento deles haveria de dominar tudo, pois de fato mais aquele, conhece mais aquele que conhece a partir das causas mais altas, pois ele conhece a partir das causas anteriores, quando conhece a partir de causas não causadas. Por conseguinte, se ele conhece mais e melhor também, seu conhecimento seria mais conhecimento, e um conhecimento melhor. No entanto, uma demonstração não se ajusta a outro gênero, a não ser, tal como foi dito, que as demonstrações geométricas se ajustam às mecânicas ou óticas, e as aritméticas às harmônicas. É difícil discernir se conhece ou não, pois é difícil discernir se conhecemos a partir dos princípios de cada coisa ou não. É isto que é precisamente o conhecer. Julgamos conhecer quando possuímos um silogismo a partir de certos itens verdadeiros e primeiros, mas não é o caso. É preciso que os itens demonstrados sejam homogêneos aos itens primeiros. Chamo de princípios em cada gênero os itens que não é possível provar que são o caso. Assim, assume-se o que significam tanto os itens primeiro como os que decorrem deles. Por outro lado, é necessário, quanto aos princípios, assumir que são o caso, mas, quanto aos demais, provar que são o caso. Por exemplo, é necessário assumir o que é a unidade, ou o que é o retilíneo e o triângulo, e que são o caso a unidade e a grandeza, mas quanto ao restante é necessário provar que são o caso. Entre os itens que se utilizam nas ciências demonstrativas, uns são próprios a cada ciência, ao passo que outros são comuns. E são comuns por analogia, visto que são úteis na medida em que estão presentes no gênero que está sobre dada ciência. São próprios, por exemplo, a linha ou o retilíneo, ser de tal e tal qualidade. Comuns, por exemplo, são iguais os restos, se forem subtraídos iguais de iguais, e cada um destes últimos é suficiente na medida em que está presente no gênero, pois produzirá o mesmo efeito, ainda que não for assumido a respeito de tudo, mas apenas a respeito das grandezas, ou para o aritmético, apenas a respeito dos números. São próprios também aqueles que se assume serem o caso, a respeito dos quais a ciência estuda os atributos que se lhes atribuem por si mesmos. Por exemplo, a aritmética assume as unidades, a geometria assume
pontos e linhas, pois assumem com relação a eles tanto o ser, o caso, como ser tal e tal coisa. Por outro lado, com respeito às afecções desses itens por si mesmos, assumem o que sofistica. Por outro lado, com respeito às afecções desses itens por si mesmos, assume o que significa cada uma. Por exemplo, a aritmética assume o que é o ímpar, ou par, ou quadrado, ou cúbico. E a geometria assume o que é o irracional, o infletir-se, o inclinar-se, mas que são o caso, provam através dos costumes e a partir dos itens já demonstrados. E a astronomia se dá do mesmo modo. Toda ciência demonstrativa envolve três itens: aquilo que se lhe estabelece, que é o caso, e isto é o gênero, cujas afecções que se lhe atribuem por si mesmo, ela estuda. Os chamados axiomas comuns, a partir dos quais, como primeiros, demonstram, e em terceiro lugar, as afecções a respeito de cada uma das quais se assume o que significa. No entanto, nada impede que algumas ciências dispensem alguns desses itens, por exemplo, não estabeleçam que o gênero é o caso, se for manifesto que ele é, pois não é semelhantemente claro que o número é o caso e que o frio e o quente são o caso, ou não assumam o que significam as afecções, se forem evidentes. Do mesmo modo, tampouco se assume o que significam os comuns, ou subtrair iguais de iguais, porque é algo familiar. Não obstante, ao menos por natureza, esses itens são três: aquilo a respeito de que se prova, aqueles que se prova e aqueles a partir dos quais se prova. Não é hipótese nem postulação aquilo que é necessário ser o caso em virtude de si mesmo e necessário